estava sozinho. 7.000 pessoas estavam com ele. E havia uma pessoa que ia suceder Elias já, do lado dele, Eliseu. O que a gente percebe nesse momento é que, de alguma forma, Deus traz a visão certa para Elias. Deus aparece para Elias com um vento suave. E Deus pede para Elias sair da caverna. No meio das crises, Deus nos chama também a caminhar. E a gente não desistir, mas continuar caminhando. Talvez você está passando por crises muito grandes. E Deus está te chamando para você continuar a caminhar. E não parar. Porque o que Deus disse para Elias é: Elias, você veio até aqui pelas suas mãos, pelos seus pés, pelo seu medo. Você veio correndo até aqui. Agora deixa que eu te levo de volta. Por todo o caminho. E no caminho de volta, eu vou te mostrar que existem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal e que existe alguém que vai te substituir depois, quando você estiver cansado. Elias, deixa que eu conduza o teu caminho, mas sai da caverna. Momentos assim, de crise, é os momentos em que a gente só quer parar e desistir. E às vezes o que Deus nos chama é sair da caverna e continuar caminhando na direção dele. Porque ele tem tanto a fazer através da nossa vida e na nossa vida. No meio disso, eu percebo que o fim da vida de Elias ele é brilhante, porque Elias ele é levado aos céus depois. Mas a sua trajetória começou nesse final porque ele saiu da caverna. E eu acho que na nossa vida a gente tem muito medo às vezes de dar os passos que Deus pede para a gente. Talvez você está aqui e você está bem dentro de uma caverna escondidinho e Deus está te chamando para fora, para voltar. O convívio, o contato, os desafios que Ele tem te dado. Talvez para abençoar outras pessoas, talvez para ser cuidado por elas. No meio de tudo isso, Deus nos constrange com algumas situações, mostrando o cuidado dEle, a grandeza dEle, em meio às lutas, às dificuldades. Eu fico muito feliz de ter um amigo que topou vir aqui hoje. E por mais difícil que seja vir, a alegria no nosso coração está muito grande. Então eu queria chamar o Alexandre para frente. Pode vir tranquilo, sem pressa nenhuma. Eu queria permitir que ele possa compartilhar um pouquinho também do que Deus tem feito na sua vida, Deus tem ensinado nesse tempo. Pode pegar cá. Aliás, pode falar daí mais fácil, se eu alcançar. Não, deixar bem aqui, pronto. Caminha 2 passos, caminha 3. Aí. Gosto de correr, acho que é. Bom, pessoal, boa noite. Na verdade, o Sami, ele errou, né? A Judinéia vai fazer um solo aqui. Eu só venho apresentar, treinou com o Beto, é isso, né? Mentira. Obrigado por me trazer aqui. Obrigado por estar aqui. Um privilégio grande. Obrigado, Sami, por essa oportunidade. Testemunhar é um privilégio, né? Se vocês estão me vendo assim, vocês tinham que ver como eu estava antes, que era muito pior. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais tantas dores como eu sentia antes, tanta queimação. Eu estou sofrendo com uma doença chamada neuropatia periférica, que é uma complicação da diabetes. E, para vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa que caminhava 10 quilômetros fazendo corrida, fazendo exercício, né? Porque a diabetes ela acaba colocando para a gente esse sacrifício, né? Que não é um sacrifício, né? Fazer exercício é uma coisa boa, né? Só que aprove a Deus que eu viesse a ter essa enfermidade, né? E quando essa enfermidade chegou, que foi esse ano, né? Foi em fevereiro, eu não estava num momento ruim, pelo contrário, a gente estava saindo da pandemia, né?
fiquei um tempo desempregado, né? Eu sou empresário, né? Então a pandemia ela tirou todos os clientes que eu tinha, mudou, né, tudo aquilo que eu fazia, né? Que eu sou da área de trabalho com instituições financeiras e tal. E devido a todas as mudanças que ocorreram, né, eu me perguntava assim, o que eu vou fazer agora se eu perdi a minha atividade? Aí o Senhor foi e me deu uma nova atividade. E quando eu tive essa nova atividade para trabalhar com marketing, eu sou da área de tecnologia, né, então foi um aprendizado para mim. Só que quando eu entrei nessa empresa, eu vi que o meu crescimento era muito grande, né, era um crescimento espontâneo, né, e eu com muita humildade, né, eu estava sempre junto ali, contribuindo bastante com as pessoas, com todos ali, mas o Senhor sempre me empurrava para cima, né. Só que no meu coração, o meu desejo não era estar lá, né. Eu não sentia o desejo de estar naquela empresa, porque eu queria ter de volta a minha empresa, ter de volta o meu negócio, porque quando eu resolvi ter um negócio, esse negócio eu apresentei ao Senhor. Eu disse que seria do Senhor, seria para Ele, para glorificar o nome dEle. Eu tenho o desejo e vou cumprir com isso, que é trabalhar com obra social, trabalhar apoiando ministérios, pessoas, missionários. E a primeira ação que Deus me deu foi me dar um irmão de oração, o irmão Cris, né? Depois de estar numa célula, de ter visto o Sami, né, assumir aqui a Conde, de ter toda essa família, Deus me deu um irmãozão, né? Eu já tinha uma família mega abençoada que Deus me tinha me dado, né? Me deu um irmão de oração. E aí eu fiz um propósito com ele, de nós orarmos, assim como nós fazíamos no grupo dos homens, né? E nós orávamos então todos os dias, só que ao invés de nós orarmos à noite, orávamos pela manhã. E ele topou, né? E nós já temos 1 ano e 5 ou 6 meses orando todos os dias pela manhã, né? A gente acorda 5, 5 e meia, e a gente vai orando ali até 6 horas, 6 e meia, até onde Deus toca no nosso coração, né? E tem sido um grande privilégio. E nesses dias de oração, né, depois que Deus me deu o trabalho, todas as vezes que eu orava, eu falava com o Senhor até quando, né, eu iria estar nessa empresa. E nessa empresa, eu aprendendo marketing digital, eu comecei a ter oportunidades para trabalhar fora do Brasil, né? Quando chegou em janeiro, que eu trabalhava direto com o diretor da empresa, ele estava me promover para ser especialista, né? E aí bateu uma dúvida no meu coração, eu ficava assim, poxa Senhor, mas se eu tenho a vontade de servir, né, e cada vez que eu entrar para essa empresa, menos oportunidade eu vou ter, porque meu tempo vai ficar mais tomado e tal. E quando foi em fevereiro, apareceu essa enfermidade. A enfermidade apareceu do nada, né? Eu comecei a sentir dormência na perna, né? Eu comecei a chacoalhar a cadeira, aí falei com a minha esposa, a gente, né, amor, a gente trocou de cadeira, não, deve ser a cadeira, a gente trocamos de cadeira. Troquei de cadeira, a dormência continuava, né? E a dormência desceu para a perna, foi para os pés e depois começou a subir, né? Subia a um ponto que eu comecei a parar de andar. E aí eu entrei em contato então com um neurologista, né, que é um médico que cuida disso. E esse neuro ele já cuida de mim há muito tempo, né, e aí ele diagnosticou e disse que era da diabetes, que era algo da diabetes. E falando com o endócrino não acreditou, né, e aí eu fiz todos os exames que você possa imaginar e todos os exames deram normal, né, todos eles normais, e a única coisa que mostrava era que poderia ser realmente da diabetes, como depois vai se confirmar que era da diabetes. Só que aí, pessoal, foi uma ladeira abaixo, né, como se diz na palavra da gíria do carioca, né? A gente começou a piorar tudo, começou a dar muito problema, né? E por eu não identificar exatamente o que era, eu comecei a sentir muita dor. Gente, mas é muita dor, é muita dor. É uma dor que de 0 a 10 ela é 9, 8. É algo assim que você chora de dor, você chora quando você está em pé, você chora quando você está sentado, você sente dor dormindo, você sente dor acordado, você sente dor deitado, não adianta, é dor, né? E aí o médico passou então um remédio para poder ver se sanava a dor. E eu tomava aquele remédio e não sentia nada, eu continuava sentindo dor. Eu estou tentando resumir, tá, Sandro? Porque realmente foi uma estrada, pessoal, assim, foi bem complicado.
E essa enfermidade, ela causa depressão também, né? E eu comecei a ter episódios de depressão por causa da dor, né? Só que no meio de toda essa tempestade, eu via muitas pessoas orando por mim. Era o grupo dos homens orando por mim, minha esposa, meus filhos, né? Ah, sim, eu sou o pai do Matheus e da Jéssica, só para aqui, né? Só para deixar claro. Tá? Então eu via assim muita gente orando por mim, eu via muitas pessoas assim intercedendo por mim, pessoas da família da minha esposa, da minha família aqui da Ponte, pessoas que eu conhecia, que eu não conhecia, e eu percebi um mover de Deus diferente. Só que eu estava no meio de uma tempestade tão grande que eu só fazia, né? Eu só fechava os olhos, eu sentava na sala, a minha esposa chegava perto de mim e o meu olho estava fechado e eu sentindo dor, né? Sentindo dor sem parar. E aí nós fizemos uma nova consulta com o médico foi e dobrou a dose do remédio, né? E quando ele dobrou a dose do remédio, eu não quis tomar remédio. E a minha esposa quase entrou em pânico, né? Por quê? Porque como eu trabalho com tecnologia e o remédio que trata disso é um antidepressivo, e eu ainda estava trabalhando, né? E se eu tomasse aquele remédio, eu ia passar a dormir, ia afetar, né? Não só ia resolver de repente o problema, mas ele ia afetar a minha parte cognitiva, minha parte mental, de poder trabalhar, de poder pensar, de poder agir. E eu resistia a tomar esse remédio. E a minha esposa falava para eu tomar e eu não queria tomar. Eu fui tentar então resolver com comida, né, com alimentação, comendo pimenta, com tudo aquilo que diziam que era bom para tirar dor e não tirava dor e não tinha jeito. Até que passou um mês, eu implorei a ela para ela permitir que eu ficasse um mês tentando, mas era muita dor, pessoal. Eu falei, então tá bom, eu vou tomar um remédio, né? Só que aí eu fiz o seguinte, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu vou tomar um remédio, mas todas as vezes que eu tomar esse remédio, eu vou apresentar primeiro diante de Ti, para que eu não sinta nada. E fui e tomei o remédio. E até hoje eu não sinto nenhum efeito colateral tomando remédio. Eu não sinto sono, eu não sinto cansaço, e a dor começou a passar, começou a melhorar, né? Começou a dar uma anestesiada da dor. Só que o remédio, ele age no sistema nervoso central. Então, não é que a dor cessou, eu tenho a sensação de que a dor não está lá, só que ela está lá, né? Então, conforme vai passando o efeito do remédio, a dor volta, né? Quando eu vou levantar, como vocês viram ali, eu sinto dor na perna, eu sinto agulhada na panturrilha, eu sinto dormência nos pés, dormência nos dedos, né? Então é assim, pessoal, é uma luta grande, luta muito grande mesmo. Quando chegou ali na última semana de junho, eu já tendo episódio de depressão, foi a minha pior semana, assim. Eu já estava sentindo coisas assim como, porque a neuropatia periférica é uma doença degenerativa, né? Então eu estava vendo tudo indo de mal a pior, sempre piorando, nunca melhorando, sempre piorando. E as pessoas orando, né? Eu achava estranho, eu falava assim, poxa, Senhor, tantas pessoas orando, eu orando, tantas pessoas buscando, e nada melhora, e sabe, eu comecei a achar que eu ia morrer. Essa foi a grande verdade. Eu comecei a achar que eu poderia chegar a um ponto, porque eu tenho 51 anos, né? Então, de fevereiro até junho, eu praticamente parei de andar, né? Então foram 4 meses assim que basicamente eu parei de andar, parei de fazer tudo. A minha esposa e as crianças tiveram que assumir tudo em casa. Imagina, um chefe de família que antes assumia tudo, fazia tudo, né? E aí você se vê de repente ceifado de todas as coisas que você poderia fazer. Então eu comecei a achar que aquela doença realmente ela seria progressiva e ela não ia mais parar, né? E que a coisa realmente iria chegar a um ponto de realmente ter que me hospitalizar e, né, a coisa chegar a um ponto ruim. E naquela última semana de junho, nós fizemos a célula, o Matias pediu para fazer a célula na quarta-feira. E naquela quarta-feira ali, o pessoal orou, mas sabe, foi uma oração diferente. Eu senti que foi uma oração diferente. Quando a gente terminou de orar, ok, vamos dormir e tal, na quinta-feira de manhã eu já tinha acordado diferente, eu estava sentindo que tinha acontecido alguma coisa, porque eu tinha uma dor em mim que já não estava mais, como se a dor estivesse cessando dentro de mim. Não uma dor na perna, mas aquela dor da tristeza, aquela coisa mais profunda que estava me magoando, né? E daquela quinta-feira em diante, eu comecei a ter um sentido de melhora, mas começou a entrar em mim uma alegria diferente.
começou a entrar em mim uma motivação. Comecei a ver a enfermidade, na verdade, como uma oportunidade de servir ao Senhor. Porque a enfermidade, na verdade, ela está me tirando do meu trabalho secular, mas ela está me possibilitando ficar 100% disponível para fazer a obra de Deus. Porque através dessa enfermidade, hoje eu posso me aposentar, eu posso trabalhar em casa, eu posso ter minha atividade normal, né, trabalhando ali como tecnólogo, sentado em home office, só que eu posso evangelizar, eu posso atender o Projeto Mateus, né, que o Ciro tem falado, de ligar para as pessoas, eu posso fazer alguma coisa útil, e eu tenho dentro do meu coração que o Senhor vai me curar. Eu sinto no meu coração que Deus vai curar. Eu sei que o meu Deus é um Deus do impossível. Eu sei que o meu Deus, Ele faz tudo segundo a sua vontade. Mas eu sei também que o Senhor, aquele a quem eu sirvo, Ele está pronto a observar todos aqueles que estão com o seu coração voltado para agradá-lo. Vai dizer assim: ok, Senhor, eis-me aqui, porque eu não vou me desviar de fazer a tua vontade. Independente da minha dor, independente da tristeza, independente do momento que eu esteja, eu vou continuar louvando ao Senhor e fazendo a sua vontade. E depois daquele dia, a minha motivação, ela dobrou. Eu sinto alegria toda. Minha esposa está ali, pode perguntar para ela. Eu sou um gaiato dentro de casa, eu ando tropeçando, eu ando sem equilíbrio, eu fico rindo da minha condição, porque eu continuo com a minha fé voltada, que vai ter um dia que eu vou testemunhar e vou dizer: o Senhor me curou. E eu não sinto mais nada. Pessoal, quando eu estava trabalhando em home office, então o meu diretor, ele ligou para mim e perguntou como é que eu estava, e eu fui lá e disse para ele o que tinha acontecido. Falei que estava com neuropatia e tal, e eu estava para ser promovido, e ele foi um chat, né? Eu estava conversando com ele no chat, e eu percebi no chat como aquilo entristeceu ele. Ele foi buscar na internet o que é, ele falou: pô, mas essa doença não tem cura? Não tem cura. Tá, e como é que ele vai fazer? Ó, eu estou um neurologista, estou vendo como é que é, vou ter que fazer exercício, não vou poder ir aí, coisa e tal. Dali para lá, mudou tudo dentro da empresa comigo. Então eles aguardaram 3 meses comigo nessa situação, e depois de 3 meses eles me demitiram. Simplesmente assim. Quando eles me demitiram, eu tinha toda a condição de entrar na justiça e falar: não, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. Mas no meu coração, eu sentia algo que era para não fazer, que era para deixar assim. Né? E aí ficou assim. Né? Isso foi na mesma semana, da pior semana da minha vida. Né? Ainda passei por isso, né? Eu fui demitido. Mas só que, orando com o Euclides, né, no ano passado, antes de todo esse turbilhão começar, o Senhor colocou no nosso coração de abrir uma agência de marketing, né, porque ele é especialista em vendas e eu estava aprendendo essa parte de marketing e tecnologia. E a gente começou a se unir, começou a conversar, e aí a gente, orando ao Senhor, Deus nos tocou para falar com o Romeu, com o Cláudio, e com o Rude e com o Matias. E quando nós fomos falar com eles, numa reunião de diretoria, eles ficaram quietos assim, a gente falando com eles, conversando tal, sem saber de nada, e depois eles falaram para a gente assim: vocês sabem que a gente estava orando para que o Senhor enviasse pessoas que entendessem de marketing, para nos ajudar no projeto Empreendedores. E nós nos sentimos tão gratos com aquilo, porque o que nós queremos de verdade é usar nossos dons e talentos para a obra do Senhor. E nós vimos ali uma oportunidade, a primeira oportunidade de poder exercer isso. Né? Então Deus nos deu como obra dele, como confirmação, esse primeiro ministério. Né? E depois dali, né, como nosso Deus é Deus de poder, quando esse homem, esse diretor me demitiu, o pessoal da RH veio falar comigo, todo mundo triste, ninguém entendia, porque nessa empresa todos sabiam que eu era cristão, todos vinham, né, eu procurava exalar ali o bom perfume de Cristo, e eu via que realmente tinham pessoas que eu pregava o evangelho, que aceitavam, né, pessoas que eram aqueles crentes, como é que era o nome? Crente que não fala que é cristão, né? Em secreto, isso aí, né?
E aí no meio das reuniões eu falava de Jesus, ela falava assim, aí a menina falou assim, não, mas eu sou da Igreja Batista. Eu falei, da Batista? Ah, puxa, eu também sou. Ela, não, Angela, eu sei que você é. Né? Porque eu não fazia questão de não dizer que eu não era cristão, pelo contrário, eu fazia questão de dizer que eu era cristão. Né? E eu falava isso com muito orgulho e falo com muito orgulho. Mas aí tudo bem, né? O Senhor, Ele nos deu uma possibilidade, né, através do nicho que o Euclides trabalha, de ter contato com uma empresa que é do Brasil, mas que é fora do Brasil. Né? E depois que aconteceu essas situações, a gente pensou, tá, vamos tentar então agora investir nessa área de marketing. Né? E começamos então, né, a trabalhar, e aí o Senhor começou a abrir uma porta diferente para a gente. Né? Em maio, eu criei um blog, né, que botamos na cabeça de criar um blog, né, para começar a exercitar o que a gente estava aprendendo, e falamos com o pastor Samuel, pedindo os apoios dele também, para que ele nos pudesse nos dirigir nisso e tal. E começamos ali a trabalhar com o blog, né, postando ali algumas devocionais e tal, né. E durante esse exercício a gente começou a ver que tinham pessoas de outros países que estavam acessando esse blog. Né? E hoje em dia nós temos mais de 20 países acessando o blog que nós criamos. Né? E o Senhor tem confirmado o nosso ministério aos pouquinhos. E essa empresa que o Euclides abriu para a gente, o dono da empresa é cristão. Né? Essa empresa a parte de marketing da empresa é em Portugal, né? Não é aqui no Brasil. E nós começamos a ter acesso a esse pessoal de Portugal para fazer um trabalho de marketing com eles. Né? E essa semana, Samir, já foi dado o primeiro passo para a gente assinar um contrato com eles. Pessoal, assim, ó, o nosso Deus trabalha de maneiras diferentes que a gente não entende, sabe? O que eu posso falar para vocês é que Deus é fiel o tempo todo. A gente não vê quando Deus está trabalhando, Ele trabalha no silêncio, sabe? Mas sabe, o que Deus mais se agrada é quando nós baixamos a nossa cabeça no meio do turbilhão e falamos assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero te servir, e amém. É simples assim. Queria deixar para vocês essa palavra, tem muito mais assim de testemunho para passar, mas é que o que Deus fala no meu coração, eu queria só deixar o Salmo 37, versículo 4, né, que é algo que o Senhor tem falado bastante comigo esses dias, e é o que eu sinto no meu coração, que é o que todos nós temos que ser, nos agradar do Senhor, o tempo de Deus. Amém. Nesses momentos, a gente vê como Deus usa as coisas simples